Bom, é um jogo que dava pro Cruzeiro claramente, né, ter mantido aí 3 pontos fora de casa, numa partida que o Cruzeiro vinha jogando bem. Acaba que eu diria que por erro de atenção, principalmente, tá levando esse empate e por pouco até mesmo uma derrota nessa tarde, que seria um balde de água fria, tá? Enfim, não foi um jogo ruim, tem alguns pontos aqui a se destacar, mas que no geral, cara, sinceramente, bem chateado por conta desse resultado. Tudo bem, se perguntasse antes do jogo, né? Empate aí fora de casa contra o Atlético Paranaense, pô, tá excelente. Mesmo com o Atlético indo com um time misto, ainda assim tinha bons jogadores, alguns titulares em campo e o Cruzeiro com alguns desfalques. Mas assim, nossa, pelo que foi o jogo, sinceramente eu vejo muito mais com o Cruzeiro deixando de pontuar mais de 2 pontos, que só joga bem fora de casa, né? Incrível, um time contra o Atlético Paranaense fora faz 3 gols e contra Curitiba e Goiás em casa, e Cuiabá também, pode colocar na conta, não fez um gol, cara. Mas nos últimos 2 jogos contra Goiás e Curitiba em casa, não marcou nenhum gol, e fora de casa 3 contra o Atlético Paranaense. Que constância que é essa, né? Até difícil, sinceramente, analisar. Enfim, Cruzeiro que começa esse jogo com algumas mudanças que era de se esperar, mas com o meio de campo um pouco mais compacto, com Matheus Justa, Felipe Machado e também o Lucas Silva, além do Matheus Vital. Então meio que estava assim, Wesley pelo lado direito e o Arthur Gomes pelo lado esquerdo, deixando os dois com bastante movimentação, que eu gostei, né? Principalmente do Arthur Gomes e do Lucas Silva nessa primeira etapa, além também do Wesley. Eu acho que o Wesley fez hoje, sinceramente, um dos melhores jogos dele com a camisa do Cruzeiro, não só pelo gol, pela assistência, mas pela disposição que ele estava dando e espaço, né, por aquele lado direito do campo. Então o Cruzeiro começa aí com essa escalação e logo aos 8 minutos sai o gol, né? Cobrança de escanteio do Lucas Silva, desvio aí, no caso, na entrada da área, e o Arthur Gomes ali de cabeça faz o gol de 1-0, o primeiro gol dele com a camisa do Cruzeiro aos 8 minutos, baita estreia do atacante, e que assim, até ficou um bom tempo, né, analisando no VAR, foram mais de 2 minutos analisando, e foi interessante, porque o Cruzeiro abriu o placar cedo, e sinceramente o Atlético estava completamente perdido, né, tava assim, sinceramente um mar de oportunidades para o Cruzeiro jogar, com muito espaço, e até consegue algumas boas jogadas, principalmente no contra-ataque. O Cruzeiro, quando joga em casa, a questão de criar a jogada, sinceramente, tem sido um grande problema para o time do Pepa, e fora de casa, como o adversário tem que atacar mais, com a ajuda da pressão da torcida, acaba que o Cruzeiro parece que se sente muito mais confortável, tá? Aos 32 minutos teve também um bom chute do Arthur Gomes, que eu achei até uma característica dele parecida com o Bruno Rodrigues tem, né? De pegar a bola pelo meio e chutar pro gol. Gostei bastante aí desse chute dele aos 32. Agora eu falo sobre um zagueiro chegando no Cruzeiro, tá? Até esqueci de apresentar no início do vídeo. Mas enfim, esse chute dele aos 32, porém aos 36 também mais um gol aí do Cruzeiro. Bela roubada do Wesley, o Atlético naquele primeiro tempo ali, cara, que desatenção. O Vidal também, meu Deus, partida horrorosa no primeiro tempo. O Arthur Gomes rouba a bola e toca para a entrada dentro da área, né? E o Arthur Gomes lá faz o 2-0. Tranquilo o jogo pro Cruzeiro naquele cenário. E até os 41 que já começa aí o erro de desatenção para mim no Cruzeiro, que ficou nítido depois da partida, tá? Por quê? Leva esse gol 6 minutos depois, aos 41 minutos, numa bola parada. Você vê que a bola sobra ali pro Madison, tudo bem, bate, rebate, foi igual o primeiro gol do Cruzeiro. Só que o gol do Cruzeiro, o Arthur Gomes estava livre. O que o Atlético poderia fazer? Nesse gol aqui do Cruzeiro, cara, tinha 3 ali, ó, que era só chutar. Parece que ele ficou esperando para ver quem queria tirar. E o Madison fez esse gol muito bobeiro. Eu já tinha visto que a coisa ia azedar com esse gol aqui no final do primeiro tempo, aos 41 minutos. Depois ainda teve outra chance, né? O Rafael Cabral pegando logo ali no final do primeiro tempo. E o Cruzeiro então manteve assim esse resultado para a segunda etapa. No segundo tempo não teve mudança, eu também concordo, não faria nenhuma mexida no elenco, mas o Cruzeiro já começa assim com quase um gol sofrido do Pablo, né? Desvio no primeiro pau do Madison. Sinceramente, o lado esquerdo de marcação hoje do Cruzeiro foi muito ruim. Depois eu tenho que analisar se foi uma falta de marcação do Jussa, do Marlon e do Castan, o que foi aqui entre os 3 hoje, que não deu certo, não funcionou, tá? Esse ali, aos 2 minutos, desvio do Madison, o Pablo erra um gol sem goleiro quase. Aos 2 minutos do segundo tempo, o Cruzeiro já era para ter levado empate. Depois, 11 minutos, um belo chute do Canobo, defesaça do Rafael Cabral, salvou muito hoje nesse chute, né? E assim, o Cruzeiro depois disso até que tentou fazer algumas mudanças, teve algumas saídas de jogo, gostei do Cruzeiro com a triangulação, quando o time ficava com a posse de bola, sabe? Sem deixar o Atlético toda hora atacar, eu gostava bastante, só que era incrível como deixava espaço para o Atlético contra-atacar muito facilmente, sabe? Porém, teve algumas boas jogadas aos 14 minutos, com o chute do Wesley, sem muito perigo para o goleiro Bento. Entrou ainda o Nicão e o Alisson, acho que foi um erro colocar o Nicão, nem acho tirar o Arthur Gomes, né, porque, pô, ele chegou agora e tudo mais, já fez 2 gols, baita estreia dele aí, e o Nicão, cara, não dá essa velocidade que o time precisava, e eu acho que foi um erro gigante, poderia ter colocado uma peça de mais velocidade, mais um erro do técnico Pepa, e entrou o Alisson no lugar do Vital, ok, concordo também com essa mudança. E assim, o gol aí, então, no caso, igual eu falei para vocês,
teve esse gol aí com, pô, o desvio ali, cara, na minha opinião, a zaga teria que acompanhar, não tem lógica. Se você for ver no lance, no gol do Pablo, né, o cara que toca ali de cabeça tinha duas opções do Atlético Paranaense que poderia fazer o gol a qualquer hora. A única chance de não sair o gol naquela ocasião é se o Rafael Cabral tivesse adiantado e encaixar essa bola, porque como que a zaga fica parada num lance desse, sabe? Inacreditável. Se fosse um jogador só do Atlético lá dentro da área que saiu e fez essa boa movimentação, tudo bem. Mas não, tinha dois, e o que o Castanho, o que o Neres, o que eles estavam fazendo? Matheus Justa, enfim, o que estava fazendo? Não faz o menor sentido, cara. Sinceramente, é igual eu falei, essa questão aqui que pega muito, porque eu fico batendo nessa tecla e falo o seguinte: o Castanho e o Neres, eles estão jogando mal? Não estão jogando mal, não estão jogando mal. Mas, então, Gustavo, tem que substituir, será que eles estão jogando bem? Cara, eles jogam o suficiente, eles, pô, tá tendo a chance da vida deles. O Neres jogava ano passado num time lá na Arábia, não sei o quê. O Castanho, pô, 2 anos atrás estava jogando Série B. E a chance da vida dos caras, eles estão indo bem. Não discordo disso, eles estão indo muito melhor do que eu esperava. Só que não adianta vir com essa, pô. O Cruzeiro levando 3 gols aí, na minha opinião, 2 com extrema bobeira da zaga. Se tivesse um Lucas Veríssimo e, cara, o Eduardo Brock ali naquele setor, já resolveria metade desses tipos de gols que tá levando. Cruzeiro, o Alisson, o Castan, o Nery jogam bem, só que não é jogador, na minha opinião, para Cruzeiro, cara. Não é mesmo. Eu fico batendo aqui nessa tecla várias vezes. Não adianta vir aqui e mostrar, mas estão jogando bem, estão com uma média boa de nota e tudo mais. Só que, cara, todo jogo tem algum lance assim que você fala, putz, olha essa zaga, seja o Oliveira, seja o Castan. Cara, sinceramente, a zaga era o que eu esperava pro Cruzeiro. Não adianta trazer um monte de ataque que vai ficar igual se foi esse jogo aqui, ó. O Cruzeiro vai fazer 3 gols, 2 gols, 4, e lá atrás com aquela zaga amadora de Série B, levando 3 gols igual foi no jogo de hoje. Sinceramente, é terrível, cara. Não adianta vir falar aqui que, mas estão jogando bem. Então, mas na hora que precisa tirar a porra da bola, não tira. Então, o que adianta, sabe? É complicado, cara. Sinceramente, complicado. Cara, essa série pra mim, com acabar mais rápido possível, tá ótimo, cara. Porque eu fico estressado, fico tudo, mas do Cruzeiro tá ótimo, viu? Sinceramente, pô, 10º lugar, nossa, tranquilo. Mas o que perde de chance, o que deixa revoltado é só jogar bem fora de casa. Pô, então vamos jogar esse jogo tudo fora de casa, então, cara. É o segundo melhor colocado jogando como visitante. Em casa, perde pra Cuiabá, perde pra Fortaleza, perde pra Goiás, empata com Curitiba. Não, pelo amor de Deus, cara. Pelo amor de Deus mesmo, espero que alguma coisa mude, seja aí com a chegada de reforços, seja para melhorar a zaga. Não gostei das contratações para o setor defensivo, acho que precisava de chegar já um primeiro volante, até agora não tem conversa com nada, quarta-feira já encerra o mercado de transferências. O meio de campo meio que deu uma ajeitada hoje com o Lucas Silva, foi excelente, mas a zaga aí não vejo solução tão cedo, vamos ver se ano que vem contrata um jogador para economizar 2 milhões, 1,5 milhão de euros, que diferença. Enfim, depois o que eu posso adiantar aqui, né? Fez o gol, né, do Wesley, que, pô, o golaço e tudo mais, pô, fez o gol logo na sequência, mostra um poder de reação do Cruzeiro muito rápido, não se deixou abalar, o time correu até o último minuto, e leva o gol depois, cara, em 2 minutos depois, fazendo aquele pênalti. O Rafael Cabral foi pênalti mesmo, tá? Vi muita gente falando, mas, putz, ele sai daquele jeito, todo desgonçado, cara, e deixa o pé, né? O Canovo valoriza muito, putz, não tem nem como não dar esse pênalti. Pra mim, ele tinha que ter ficado quieto dentro do gol, tinha 2 ali que poderia chegar. E leva o gol de pênalti do Fernandinho, pô, 2 minutos depois leva esse gol de pênalti, cara. Sinceramente, putz, é uma sequência de azar. A zaga ali também que, nossa senhora, um nível de amadorismo. E no final ali do primeiro tempo ainda, do jogo, eu não sei se foi o Fernando Henrique, cara, o cara tentou dar a caneta pra trás, quase que entrega aí um gol pro Atlético, que era pra ter até saído com uma derrota hoje, viu? Aí, cara, aí você vê. E assim, igual eu falei, o Cruzeiro tá tranquilo ainda, ó, 23 pontos conquistados. O primeiro time da zona tem um jogo a menos, né, que é o Bahia, que tá com 14. Então, se o Bahia não vencer e tudo mais, pode ficar 11 ainda pontos de distância. É uma distância confortável. Só que, pô, olha a sequência do Cruzeiro. Tudo bem que só joga bem contra o time grande na parte de cima, né? Então, pelo visto, vai dar jogando nos próximos jogos, ó. Atlético Paranaense, aí domingo tem o Botafogo, depois o Palmeiras, depois o Corinthians, depois o Grêmio. Cara, você pega a sequência aqui e perde 1, 2, 3, 4 jogos. Pô, é complicado, sabe? Pra ficar desperdiçando ponto de jeito, como que tem feito em casa, aí fora tem pontuado muito melhor do que eu imaginava, mas contra o Internacional era o jogo para vencer, esse jogo aqui também dava para ter vencido, o Atlético não estava com força máxima, muito diferente igual foi contra o Flamengo, que dava para o Cruzeiro ter vencido, mas pô, o Flamengo com o time titular, o empate já está ótimo fora de casa. Enfim, quero saber se você concorda comigo ou não, pode deixar a sua opinião aqui embaixo. Enfim, cara, essa mudança na zaga, não sei se é só eu que enxergo isso, mas não dá, sinceramente, é a mesma coisa de você ver ali do jogador que, beleza,
estão indo bem, mas na hora que precisa deles, cara, não adianta. Esse exemplo aqui pra mim ficou claro. Vai ter um ataque extremamente poderoso e uma zaga que entrega tudo, mamãe. 3 gols feitos fora de casa e não consegue vencer. Aí enfrenta Goiás e Curitiba em casa e não faz um gol, cara. Não faz um gol. Enfim, deixa a sua opinião aqui embaixo. Às vezes vai ver eu que estou exagerando, né? Não é tirar 2 milhões de euros do bolso para trazer um zagueiro, mas pro ataque, nossa, vai rechear de opções pro técnico Pepa. Para terminar, quero falar sobre a chegada de um zagueiro que, sinceramente, não me anima muito. Ok, o Cruzeiro tentou um monte de opção, não deu certo. É melhor trazer ele do que não trazer nada, tá? Pelo menos tem uma opção para complemento de elenco. O Oliveira vai ficar mais de um mês fora. Que é a respeito do zagueiro aí, o Marcelo, então, né? João Marcelo, do Porto, que vem por empréstimo, então, de acordo com o Samuel Venâncio, até pelo menos um ano. Ainda não foi definido, mas deve chegar empréstimo até 2023, pelo menos até julho de 2024, enfim, com opção de compra, no caso, estipulada, caso o Cruzeiro queira comprá-lo. O João Marcelo tem 23 anos e é uma alternativa do mercado. É a que eu mais gostaria de ver no Cruzeiro? Sinceramente não, porque é um atleta que jogou mais pelo time B do Porto do que pela equipe de cima. O cara tem 2 jogos só apenas no Porto, no time principal, que foi entre 2021 e 2022, na temporada retrasada, onde jogou 2 jogos. Tudo bem, pela base vinha fazendo ótimos jogos, 26 partidas, 7 gols e 1 assistência, mas, putz, é a equipe B do Porto. Até o time principal, geralmente... O Porto não, o Porto, Benfica, o Sport é grande, mas os times lá do futebol mediano, o Arouca, o Paços de Ferreira, enfim, são times que, sinceramente, não jogam... Não é um campeonato tão forte igual o brasileiro, o futebol português, tá? Então, do Boa Vista, passa pelo Grêmio também, joga na Tombense. No Grêmio, no time principal, não chegou a jogar entre 2019 a 2020. Tombense, 2 partidas só no time principal e foi pro Porto, onde no Porto, na categoria de base, ele é titular absoluto, tá? Incontestável. Já tem mais de 90 jogos, 90 não, 82 partidas ali pela equipe do Porto B, marcou nesse período 9 gols, então tem tido uma média interessante de partidas, mas putz, é aquela coisa, melhor do que não trazer ninguém, porque pelo cenário e as dificuldades que o Cruzeiro vinha encontrando, já é melhor do que nada, tá? Porque eu não ia ficar surpreso se o Cruzeiro não trouxesse ninguém, porque tinha encontrado tantas dificuldades com o João Basso, outras alternativas no mercado que eu não vou lembrar aqui agora de cabeça. Então pelo menos chega em uma opção, mas pra mim não é um atleta que vai chegar e ser titular, tá? Se for assim pra manter, eu até prefiro manter o Castan e o Neres, porque, né, tá jogando bem, só que para o que o Cruzeiro precisa, para os momentos decisivos, jogos importantes como esse, não é o tipo de zaga que eu sinceramente teria começado o Campeonato Brasileiro, e o Cruzeiro pode chegar ainda à opção de um primeiro volante. Tô confiante para que isso aconteça? Sinceramente não. Até porque, cara, eu prefiro muito mais um zagueiro do que um primeiro volante. Acho que nesse setor de meio de campo já está bom. Não sei se todo jogo o Machado e o Justa jogando juntos é a melhor alternativa, mas, putz, eu investiria muito mais num zagueiro do que no primeiro volante. Até porque o Lucas Silva acho que vai chegar e vai mandar nessa posição, apesar de não ser o cara extremamente marcador, mas pelo menos para a criação de jogadas, né? Quero que você deixe aqui embaixo então nos comentários. Enfim, o Cruzeiro aí então que teve no total 14 finalizações nesse jogo, dava para claramente ter vencido, né, o duelo. O Atlético também chutou bastante, foi bem, o Atlético não foi ruim. A questão é que o Cruzeiro fez os 2-0 no placar, e para mim um time do tamanho do Cruzeiro tem que manter um resultado desse, mesmo sendo fora de casa, mesmo sendo contra o Atlético Paranaense, que vem de uma sequência, um trabalho muito melhor do que o Cruzeiro nos últimos 10, 15 anos. Enfim, posse de bola 47%, 5 chutes ao alvo do Cruzeiro, que é um número baixo, 5 chutes ao alvo, 3 gols, é um aproveitamento espetacular. Mas enfim, os jogos que a zaga vai bem, o ataque não funciona, né? Vale lembrar isso também. A zaga muitas vezes não leva gol, o Cruzeiro ficou 5 jogos sem sofrer gols e o ataque não fazia. Aí quando o ataque faz 3 gols em um jogo, consegue um ponto, claro, fora de casa contra o Atlético Paranaense, mas pô, era melhor ter feito um gol no Curitiba e um gol no Goiás e pelo menos ter não levado nenhum gol nesses jogos, né? E hoje podia perder aqui, ó, e já está muito melhor na tabela. Enfim, quero que deixe aqui embaixo então nos comentários, desculpa aí a revolta também, sinceramente é muito complicado, cara. Quando você vê as coisas assim, começa a entender futebol, nossa, vai sabendo o que é realmente de verdade, vai ficando até chateado. Mas tomara que, né, melhore aí, sequência de próximos jogos. O Cruzeiro, o que não mata, fortalece. Então, com uma sequência terrível aí de Botafogo, Palmeiras, Atlético Paranaense, Grêmio, Corinthians, pelo menos vai aprender bastante. E eu acho que, como o Cruzeiro só joga bem com os times da parte de cima, eu tô até confiante para essas próximas partidas. Só acho que tem muito trabalho a ser feito, muito, muito mesmo. O Matheus Pereira entrou na reta final do jogo, não adiantou muita coisa, mas pelo menos entrou em campo aí, mostrando que tá com condições físicas. E o João Marcelo aí chegando então para a equipe de base, para a equipe do Cruzeiro, vindo aí basicamente da base do Porto, 23 anos de idade. Deixa a sua opinião também aqui embaixo nos comentários. Valeu, galera.